Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro screencast do Easy Framework. Hoje nós vamos aprender aqui como fazer a instalação padrão do Easy Framework. Bem fácil, bem simples. O primeiro passo a se fazer é simplesmente entrarmos na URL padrão, aqui no nosso website do Easy Framework, que é www.lelesinformatica.com/easy. Dessa forma você vai cair exatamente nessa página. Aqui nós temos o nosso site do Easy Framework, onde podemos prosseguir aqui para a área de download. Quando clicamos aqui, a gente vai poder, tem duas opções de baixar o Easy Framework. Baixamos a versão estável, que é a atual, testada, que hoje está no padrão 0.1.5, é a versão estável do Easy Framework. Ou podemos também fazer um clone no nosso repositório Git, que aí vocês vão ter a versão mais recente de desenvolvimento. Só que é um pouquinho arriscado para quem não tem muita prática ou quem já tem aplicações rodando, usar a versão de desenvolvedor, porque pode conter alguns bugs e outras coisas. E na versão estável, pelo menos a grande maioria das características dele já foram testadas e estão em funcionamento. Então, quando a gente clica aqui em Baixa agora, ele vai redirecionar a gente justamente para o nosso repositório Git. Aí você vai ter as opções de baixar as versões anteriores ou a versão mais atual. Aqui está 1.4 porque a gente ainda não atualizou 1.5, mas em breve vai estar aí no repositório. Vamos baixar 1.4 mesmo, que ela é testada. Então, aí ele vai vir num arquivo zip para você. Exato, só deixa eu fazer uma mudança aqui, 1.4. Pronto. Então, e a partir do momento que você faz isso, o Easy Framework vai vir com essa arquitetura. Vamos descompactar aqui na área de trabalho mesmo, só para vocês terem a noção de como é que funciona. Então, aqui vai ter uma pasta chamada app, que a gente vai falar dela mais para frente. E aqui tem a pasta core, que é justamente onde estão os arquivos de funcionamento do framework. Então, fazendo isso, o que a gente tem que fazer em seguida? Nós devemos ter um servidor web para a gente rodar o nosso framework. Então, como é que a gente faz isso? Basicamente, eu tenho aqui instalado o Champ já, por padrão, que é um servidorzinho web. Então, aqui está a minha pasta do Champ, onde tem a pasta htdocs, que é onde a gente joga todos os nossos projetos, websites que a gente for fazendo em aplicações web. E eu criei aqui, já vou deletar isso, porque é a mesma coisa que isso aqui, onde vai ter o Easy Framework, que é a pasta que eu acabei de deletar aqui, mas ela está aqui. É a pasta onde vai estar o nosso framework aqui instalado. Aqui está o core, que é justamente o nosso modelo principal, né? O nosso núcleo do Easy Framework. E aqui eu criei uma aplicaçãozinha demo. Como é que eu fiz isso? Criei uma pasta chamada demo, certo? E criei uma pasta app, aqui, simples. E essa pastinha app tem tudo aquilo. Quando você baixa o Easy Framework, ele já vem com as duas pastas. Então é só você criar um projetinho e fazer essa separação. É bem simples. Então eu criei a pasta demo aqui, que ela contém a pasta app dentro, que é tudo que a gente vai precisar. Então, pronto, temos essas duas pastas aqui. É só o que a gente precisa para começar a desenvolver uma aplicação. Então, você tendo uma IDE, não interessa qual seja, tá aqui as duas pastas, ó. Demo e Easy Framework. Aqui estamos utilizando NetBeans, mas você pode utilizar qualquer IDE que dê suporte ao PHP, não tem problema. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a mesma coisa, ó, a pasta core, com todas as nossas classes aqui, e temos a pasta demo, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a partir dessa pasta demo, que é a padrão, que é do nossa demonstração, o que vai acontecer? Vamos criar aqui, vem 3 arquivos de configuração padrão, que é o database,
que é onde a gente faz as nossas configurações com o banco de dados, para acessar o banco de dados. Já já vamos falar dele. Vem um arquivo chamado functions.php. Também é um arquivo para você colocar suas funções customizadas para sua aplicação. Vamos também entrar em mais detalhes neles mais para frente. E os settings. O que é o settings.php? É o arquivo de configuração principal que nós temos no Easy Framework. Então, a partir dele, é que você define todas as configurações da sua aplicação principais. Vamos fazer um exemplozinho aqui bem simples. Temos aqui o controller, né, que é a nossa pasta onde nós vamos criar os controllers da aplicação. Temos a pasta de models, que também é onde vamos fazer os models, a interação com o banco de dados, e as views. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou sair deletando algumas coisas aqui para mostrar para vocês em detalhes. Temos aqui também a pasta Web Root. A pasta Web Root é onde vai ficar os seus arquivos CSS, suas imagens, seus JavaScripts e qualquer outra coisa que contenha, que esteja contido na sua aplicação. Então, basicamente é isso, a estrutura, bem simples. E com isso aqui você já consegue criar uma aplicação. Existem duas classes padrões que já vem na instalação principal do Easy Framework, que é a pasta appcontroller e o arquivo appcontroller e o arquivo appmodel. Essas são as classes que herdam das classes do framework, ou seja, elas são as classes de principal interação com a sua aplicação. Vamos aqui criar um Hello World para a nossa aplicação de maneira bem simples. Qual é o processo para a gente criar nossa entrada hoje no Easy Framework? Se você tentar acessar aqui diretamente localhost, isso, /demo, ele vai te mostrar um erro falando que não existe um controller. Por quê? Porque nós não temos nenhum controller definido ainda, certo? Nós temos somente o appcontroller que não tem nada dentro, falando que nossa aplicação pode funcionar. Então eu vou criar aqui um arquivo PHP que vai se chamar home controller. Esse é o padrão. Normalmente a gente coloca aqui o nome do nosso controller, underline controller. Isso é o padrão do Easy Framework. Então, criamos aqui o arquivozinho. Esse arquivo vai conter uma classe do PHP que a gente vai colocar o mesmo nome do nosso controller, que é home controller. Ele tem que seguir esse padrão, se chama camel case pattern. Ou seja, é um padrão que a gente sempre deixa as letras maiúsculas de cada palavra, a primeira letra maiúscula de cada palavra, e sem espaços e sem hífen. Então, com isso a gente coloca home controller. Pronto, já temos o nosso controller, mas esse controller não faz nada ainda. Por quê? Porque simplesmente ele não tem nenhum método, que são as actions dos controllers. Então o que a gente tem que criar? Por padrão, quando nós criamos um controller, esse controller pode ter uma função chamada index. O que é o index? É como se fosse a primeira página a ser acessada pelo seu controller. Ou seja, quando você chamar esse controller, sem passar nenhum parâmetro, sem passar nenhuma action, ou seja, só chamar o controller, ele vai direto para essa action. É a action padrão que vai ser chamada no teu controller. E pronto. Isso aqui é o suficiente para termos o primeiro controller. Certo? Mas, o que a gente tem que falar? Como nós não queremos usar nenhum model, não queremos usar banco de dados por enquanto, eu vou falar para o Easy Framework assim, que ele não precisa usar nenhum model, ou seja, uses, e eu passo um array vazio. Por que isso? Porque senão o Easy Framework ele vai tentar achar para você um model que tenha o mesmo nome do teu controller, ou seja, ele vai procurar um model que tenha home. Consequentemente, ele vai tentar buscar uma tabela no banco de dados chamada home. E não existe essa tabela, não temos nem banco ainda configurado. Ou seja, então a gente fala aqui para ele, não quero que use banco de dados, ou não quero
não quero que você use nenhuma classe do modo. Então a gente passa public uses e um array vazio. Ótimo. Com isso aqui, nós já temos o nosso controllerzinho feito. Maravilha, maravilha. Então o que a gente faz agora? Um controller por si só, ele não faz nada. Temos que criar uma view também. Uma view é justamente o arquivo HTML que o usuário vai ver. Ou seja, quando essa action for chamada, ele vai chamar uma view para você automaticamente. Ou seja, contanto que você cria aqui na view, vamos criar uma pasta chamada home. Essa home, pode ver que é o teu controller. Então, aqui dentro, eu vou criar um arquivo .tpl, que é do nosso Smart. Ou seja, eu vou criar um arquivo chamado index. Olha lá, index.tpl. Ele já criou. Por que eu criei esse arquivo index? Porque eu tenho uma action chamada index. Ou seja, uma action chamada index, automaticamente o framework vai procurar uma pasta na view que tem o nome home e um nome index, que é o padrão do nosso controller. Se executarmos agora o demo, desculpem, aqui no arquivo de configuração, a gente define qual é o controller padrão que a aplicação vai responder para você. Vamos colocar home. Aqui nós temos que estender a nossa aplicação para app controller. Eu tinha esquecido disso, mas o app controller é aquela classezinha que faz a interação justamente com o framework. Agora, se nós tentarmos executar o demo, olá, tem um probleminha aqui de codificação, mas é só do HTML. Então, aqui nós temos o nosso olá. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos justamente criar um arquivozinho HTML. Criamos aqui um HTML, que vai conter um head, normal, como qualquer outro HTML. Acho que eu já tenho isso pronto. Não, não tem. Aqui temos o body. Body. Ótimo. E aí está nosso HTML. Aqui dentro eu vou colocar só um meta para a nossa codificação ficar correta. Só para ficar direitinho. Charset UTF-8. Maravilha. Agora sim, nós temos uma estrutura HTML bem bonitinha na view. Ou seja, o que a gente faz agora? Neste caso, agora basta a gente colocar aqui o nosso famoso H1 Olá Mundo. Olá Mundo codificado. Mas isso aqui qualquer arquivo HTML faz. Por enquanto o controller a única interação que ele está tendo é passar por aqui antes de mostrar a view. Então o que a gente tem que fazer para ficar mais bonitinho? Vamos supor que você queira passar o Olá Mundo aqui no index. Como é que a gente faz? Existe uma variável não, um método do Easy Framework chamada set. O thisSet significa o quê? Você vai passar como primeiro parâmetro o nome da variável que você quer que a tua view receba. No caso aqui, eu vou colocar só var. Só por fins do exemplo. E aqui, a gente vai passar o valor que essa variável vai conter quando for passada para a view. Ou seja, a gente vai colocar aqui olá mundo de controller. O que a gente faz aqui agora? Como a gente chama essa variável que eu estou passando aqui? Aqui. Muito simples. Como o nosso template, a nossa view, ela é um Smart, ela vai trabalhar da mesma forma que qualquer arquivo Smart. Ela simplesmente vai acessar isso aqui a partir de var. Pronto. Se nós tentarmos recarregar aqui, olá mundo de controller. Nós conseguimos passar um valor de um controller para uma view, sem perder a requisição. Muito fácil
acabamos de criar aqui um var. Ele está aqui. Isso aqui completa o nosso Olá Mundo do controller. Muito rápido. Eu fui um pouquinho demorado, mas para vocês entenderem direitinho como é que faz. Mas quando pegar a prática, é muito simples e rápido. Uma coisa interessante também que tem no nosso Easy Framework é que muitas vezes quando estamos criando uma aplicação, nós precisamos separar a nossa aplicação em partes, em layouts. Ou seja, isso aqui seria um footer, isso aqui seria um header, e isso aqui seria o conteúdo. Para que a gente tem que criar arquivo footer, arquivo header? Porque num site muito grande ou numa aplicação muito grande, com várias páginas, você não vai querer estar digitando isso direto e alterando isso em todas as suas páginas. Basta você alterar em um arquivo e ele vai alterar em todas as views do seu website ou da sua aplicação. Como fazemos isso no Easy Framework? Por padrão também, existe uma pasta chamada includes, que já vem com dois arquivos, um footer TPL e um header TPL. Vamos pegar esse arquivo aqui, que se chama HTML, né? Bonitinho, é o nosso header. E eu vou colar ele aqui dentro. Não, vou deixar esse, que esse está mais bonitinho. Vou pegar ele e criei o nosso header. E o nosso footer, basicamente, é composto só por HTML e body, que é exatamente a mesma coisa que está aqui. Nossa aplicação é somente isso, né? Nada mais que isso. Mas como nós vamos pegar esses dois arquivos em cada página que criarmos? Muito simples, a partir do Smart existe uma função chamada include. Essa função chamada include, ela inclui algum arquivo para você em um ponto específico do teu código. No caso aqui, vamos incluir em cima do código o nosso header. Então a gente faz include file equals e o Easy Framework disponibiliza para você uma variável chamada header, que já vai conter o teu arquivo header se ele estiver dentro dessa pasta include. E aqui a gente passa o include file e uma variável footer. Pronto. Com isso a gente tem a mesma aplicação, só que ela está modularizada. Olha lá, rodou do mesmo jeito. Se pegarmos o nosso código fonte, aqui está. Ela roda exatamente da mesma forma. Só que é muito mais organizado trabalhar assim. Por padrão, esses arquivos ficam dentro da pasta includes. Você pode alterar isso no teu arquivo settings, nesse array layout. Você pode falar o nome do teu arquivo e o local que ele está, se você alterar esse local do includes. Se você quiser alterar o nome da pasta, basta que você informe aqui o nome da pasta antes do arquivo. Dessa forma, o Easy Framework vai disponibilizar essas mesmas variáveis para você na localização que você quer. Se quiser alterar o nome da variável, é só você alterar essas chaves, header e footer. Você pode também criar quantos arquivos de inclusão você desejar. Basta que você informe aqui o nome dos arquivos. Caso você queira, por exemplo, criar um sidebar para o seu site, basta que você informe isso e o arquivo sidebar.tpl. Simples assim, você já tem um novo arquivo pronto, contanto que ele exista. Você pode usar nas suas views. E isso conclui o nosso primeiro contato aí com o framework. Vocês aprenderam a baixar e criar uma aplicaçãozinha do Hello World. Nos próximos screencasts, vamos trabalhar com os models e controllers mais aprofundados, para vocês entenderem realmente como funciona uma aplicação. Obrigado, pessoal, e até a próxima.